Oi, pessoal. Todos me ouvem? Oi, Mata. Oi, Camila, Renata, Ana, Larissa, Rodrigo, Rê. Rodrigo não, é Renata que está aqui. Boa tarde. Tem um Rodrigo, iPhone de Rodrigo, ainda não sei quem é. Mata, você nos ouve? Rodrigo Pieri. Ah, olha ele aí. Olha ele aí. Vamos esperar o pessoal entrar. Oi, Dri, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia, consigo te escutar sim. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso grupo. Gente, eu vou já tratar na informalidade, porque Doutor Leonardo Mataruna, mas é o meu amigo Mata, que é o jeito que eu chamo ele. É jeito. Você não Olha, pode ser, filho. galera aí atrás. Que bacana. Gente, essa foto foi da Olimpíada de Londres, 2012. Tá todo mundo ali na nossa sede, que foi em Sheffield, né? Sheffield ficava mais ou menos 2 horas, né, Mata, de Londres. É verdade. Entrado lá durante um mês praticamente, com o pessoal da comissão técnica, os atletas de apoio, 33 profissionais, né, de várias áreas, muito bacana. Vou dar um tempinho, Gustavo, seja bem-vindo. O pessoal entrando aí. Então, a gente programou essa aula com... Eu não dá nem para falar o currículo dele, gente, porque a pessoa, para fazer o que ele faz, precisa de umas 3 vidas, né? Porque Mataruna é onipresente, ele está em vários lugares, fazendo muitas coisas, e eu vou deixar ele falar do currículo dele. Tem 3 pós. Hoje ele está nos Emirados Árabes, né, em Dubai, é professor universitário da American University, né? Então é uma pessoa de gabarito, alto garbo e elegância, além de ser um amigo particular e muito querido, que eu não via há muito tempo. É verdade. Então, já de antemão, em nome aí da Soperj, eu agradeço o aceite do convite, né? Para a gente é uma honra ter uma aula com você sobre um tema tão bacana e interessante. E de antemão já agradeço aí. Eu vou pedir, gente, então, para vocês manterem o microfone de vocês desligado, tá? A gente já está gravando aí essa aula. E eu vou pedir para quem tiver pergunta para mandar aqui no nosso chat. E aí eu vou fazendo a mediação de acordo com as perguntas que forem surgindo. Vocês podem, ao longo, né, Mata, da apresentação, ir mandando as perguntas. Acho que a ideia é ter alguma coisa bem interativa mesmo. Por isso a gente colocou de forma, né, que vocês pudessem participar ao vivo. Então, perguntem, aproveitem aí a presença dele para interagir, para colocar as dúvidas, os questionamentos, para a gente explorar bastante o conhecimento, que não é pouco, que o Dr. Mataruna tem. E tenho certeza que vai ser uma excelente apresentação e que a gente vai sair daqui muito enriquecido de conhecimento. Tá bom, Mata? Então, assim, de antemão, queria que você se apresentasse. Para quem não me conhece, eu não sei se tem alguém aqui, deixa eu ver. Eu sou Adriana Lacerda, sou presidente da Soperj, sou psicóloga do esporte. E hoje a gente vai ter, então, como combinado, a aula com o Dr. Leonardo Mataruna sobre o olimpismo para atletas e a percepção de happiness. E ele vai falar sobre esse tema com a gente. Então, Mata, microfone todo seu, tá? Seja muito bem-vindo e, mais uma vez, obrigada aí pelo seu aceite. Seu microfone está desligado. Eu tinha desligado aqui porque tu sabe que eu tenho um pequeno, né, meu filho aqui, apesar de ser 00:15, ele está super acelerado. Depois da quarentena, os horários mudaram todos para todos, né? Não só para os profissionais, mas também para as crianças, e é um super desafio, né? Então, assim, antes de mais nada, quero agradecer o convite, né, da Soperj e o convite, sobretudo, da Adriana Lacerda, uma amiga de longa data, né? São quase 20 anos de amizade e trabalho, né? Muito trabalho profissional. A Adriana, que junto comigo trabalhou aí com a seleção brasileira de judô,
né, e onde tivemos a oportunidade, né, até a gente vai, antes de começar a própria palestra, falar um pouco do como é que foi esse nosso trabalho ao longo dos anos, né, unindo a parte da psicologia do esporte com a parte do estrategismo, que é um pouco da análise de desempenho, análise de performance dos atletas. Então foi uma combinação, um casamento muito bacana que a gente encontrou entre a interdisciplinaridade para poder fazer com que as coisas funcionassem, né? Então é bem bacana. Então só me apresentar rapidamente, né? Eu sou Leonardo Mataruna, né? Brasileiro, já radicado no exterior desde 2012. Né? Sou professor universitário aqui na American University in Emirates, sou professor universitário também na Coventry University, no Reino Unido, e na Universidade do Ocidente, no México. Muita gente, como a Adriana falou, né? Como é que tu consegue estar em tantos lugares ao mesmo tempo, né? Ainda bem que tem internet, que hoje em dia ajuda a gente, né, a se deslocar e estar presente em vários espaços ao mesmo tempo. Mas é complicado, bem complicado manejar isso tudo. Eu não sou psicólogo, né? Eu sou professor de educação física, eu sou filho de psicólogo. Talvez isso fez com que o meu trabalho sempre se baseasse na psicologia do desporto, né? Desde o início, apesar de ser professor de educação física, e fez também com que eu entendesse muito mais assim, um pouco do trabalho da Adriana e que a gente trocasse mais figurinhas, né? Mas tem minha graduação feita na UFRJ, meu pós-doutorado eu tenho um pós-doutorado em olimpismo e gestão da paz pela Coventry University, tenho um pós-doutorado em cultura contemporânea pela UFRJ e recentemente em gestão esportiva pela Universidade Técnica de Munique. E vou parar de falar um pouco de mim e falar um pouco do nosso trabalho, né? Durante os últimos 12 anos na Confederação Brasileira de Judô, a gente sempre trabalhou em cima de uma linha que até então eu não conhecia. Eu fui conhecer exatamente nos 3 últimos anos, trabalhando nos Emirados Árabes Unidos, que é a questão do happiness. Era uma linha de positividade, uma linha de alegria, uma linha de reafirmação de conquistas que a gente desenvolveu o nosso trabalho, mas me faltava ainda uma questão do embasamento teórico. Não estou fazendo propaganda do Sheik, não estou ganhando nada por isso, mas quero mostrar aqui rapidamente um livro. Uma pena que não está saindo o nome do livro, mas quando eu ponho em diagonal aqui, acho que vai sair. Depois você manda, Mata, para mim, que eu mando o print lá e a gente posta lá no nosso Instagram. Aí, beleza, está aqui. Vai falar que não dá para ver muito bem. Beleza. Happiness and Positiveness. São as reflexões do Sheikh Mohammed Rashid Al Maktoum, que criou um Ministério da Alegria nos Emirados Árabes Unidos, né? E aí muita gente na época falou assim, Ministério da Alegria, que coisa mais louca, né? Assim, a gente tem Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério de tantas outras linhas, mas alegria, né? E num primeiro momento pareceu um pouco audacioso, precipitado, um lançamento de um ministério tão diferente em relação aos demais, né? Mas que hoje em dia já se tornou uma área de estudo em relação à qualidade de vida e à promoção da saúde baseada no happiness. O que hoje a gente está começando a trazer é essa noção de felicidade, essa noção de positividade para o esporte, né? Que, de uma certa maneira, a maior parte dos psicólogos fazem um trabalho muito baseado numa linha, eu não vou chamar numa linha de positivismo ou uma linha positivista, porque não é isso. Às vezes me falham algumas palavras em português, me desculpo, mas numa linha muito mais baseada no... Pode me ajudar aí, Adriana, também. A Ana Carolina está perguntando. Fala aí, Ana. Abre teu microfone e pergunta aqui para ele. É um pouco baseada na psicologia positiva. Exatamente. Muito obrigada. Nada. E podem interagindo aí comigo, né? Porque às vezes realmente muitas coisas não estão vindo na minha cabeça em português.
Apesar de eu falar português, a gente falar português dentro de casa aqui, a maior parte do tempo é falando inglês, 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 inglês. E agora, muito recentemente, falando árabe também, né? Mas por conta do meu filho que tem na escola árabe, né? Mas enfim. Mas muito baseado na linha da psicologia positiva, né? Só que, assim, como é que a gente consegue trabalhar essa questão dos valores, né, e da positividade ao mesmo tempo, né? Então, Adriana, eu queria que tu pudesse me ajudar e falar um pouco do que a gente fez, né, junto com a seleção, para em seguida eu engatar aqui na nossa fala. Então, o Mata estava falando dessa relação da interdisciplinaridade. Ele, como estrategista do judô, a gente pensava muito em tentar tirar um pouco do foco, eu acho, né, da questão muito objetiva dos números, né? A gente tinha esses dados, né? Ele tinha toda a parte de levantamento dos atletas de luta, de quantas lutas ganhou por Ippon, quantas perdeu, qual foi a pontuação, como é que estava a trajetória desse atleta ao longo, né, da carreira dele. Então, todo esse material ele tinha compilado. E a gente começou a pensar como é que a gente poderia melhorar algumas questões, principalmente relacionadas, né, Mata, à motivação desses atletas, fazendo essa interlocução, né, do estrategismo com a psicologia. Quem me conhece sabe que eu sou uma defensora, né, enfim, o meu doutorado é em cima de motivação, eu sou uma defensora da motivação de uma forma mais complexa. E a gente sempre teve esse cuidado de identificar a motivação em termos individuais, né? O Mata botou aí a foto de alguns dos nossos atletas do judô e o estrategismo na forma desse conteúdo mais objetivo numérico, digamos assim, a gente conseguiu acessar essa motivação de forma individual. Então, um dos exemplos que eu posso citar aqui de um trabalho que a gente fez muito bem sucedido foi um vídeo motivacional, que é um recurso que é muito utilizado, né, com diversos psicólogos em diversas frentes, e não só por psicólogos, mas a gente teve a preocupação dos atletas com o conteúdo que o Mata tinha, de identificar esses momentos, por exemplo, qual o ano que para você foi motivador e qual foi o golpe que você dá, quando vem a memória afetiva positiva, né, ele está falando de positividade, que te traz uma sensação de bem-estar, de alegria, porque o que a gente pensou? Às vezes teve uma determinada competição para aquele atleta que foi muito boa, mas às vezes foi um ano muito ruim. Então, talvez a gente trazer imagens, né, que possam remeter a uma memória não positiva, né, ou de algum trauma, ou algum período muito ruim, a gente não estaria atingindo o nosso objetivo, que era motivar esses atletas. Então, dentro de um mapeamento que a gente fez desses atletas, eles puderam elencar, dentro da preferência deles, quais foram esses momentos. Então, quando eu entrei para a seleção, sei lá, o Luciano Correia, quando foi campeão mundial, isso foi um momento marcante quando eu ganhei determinada luta, que às vezes não era nem a final. Às vezes era uma luta... Né? Isso daí é uma coisa interessante. Às vezes nem era a final, às vezes era uma luta que não representava nada para o atleta, não representava nada para o técnico, né? E muitas vezes a percepção do técnico, né, era assim: não, poxa, aquela competição foi muito boa para ele. E para o atleta não tinha sido tão boa. Né? Então, isso que a Adriana falou, né? O retorno que o atleta dava para o psicólogo era muito importante na hora de compilar esse material. Né? Porque a minha área, basicamente, o que é o estrategismo? O estrategismo ele se baseia na análise da performance do atleta, né? No que ele faz de positivo, o que ele faz de negativo, o quanto ele pontua mais para um lado, qual lado que ele tem mais habilidade, qual não tem. Ok, tem toda essa área quantitativa, né? Mas também tem uma área qualitativa, e justamente essa área qualitativa ela é mediada pelo técnico, né? Que o técnico tem um conhecimento que é um conhecimento tácito, é aquele conhecimento que a gente não consegue mensurar, né? É algo que ele tem baseado na experiência dele do dia a dia, mas que ele não sabe também transmitir. Ele não sabe dizer por que aquilo é bom, mas ele é qualitativo. Né? Mas esse conhecimento tácito ele é muito importante se casar com o conhecimento científico. Isso é o que dá a gestão do conhecimento. Se você não tem essa combinação, você não consegue gerir esses dados para o atleta, e aí aquilo que a Adriana falou, fica confuso. Né? Você acaba sobrecarregando o atleta, pressão, cobranças, e que no final não vão dar um resultado dentro do que a gente espera, que é um resultado positivo. Mas o que é mais interessante nesse feedback ainda, né, porque isso é o lado que está dentro da performance, mas
tem o lado da gestão, né, que é a gestão do processo, que muita gente não sabe, né? Foi com base, né, justamente na psicologia e no estrategismo que a gente conseguiu identificar quais eram os atletas que a gente poderia investir de um ciclo para o outro. Né? A gente, por exemplo, tinha uma deficiência na categoria 60 quilos e nós tínhamos 4 atletas para investir nessa categoria 60 quilos. E era muito importante a gente saber qual era o atleta que realmente almejava ser campeão olímpico, ou almejava ser medalhista olímpico, ou que realmente tivesse condições de suportar uma carga de estresse alta, né? E que soubesse também utilizar a questão dos dados, né? Então foi muito importante porque o perfil dos 4 atletas era muito similar, né? E assim, é aquilo, né, que a gente fala, no esporte de alto rendimento o detalhe faz a diferença, né? Foi justamente esse detalhe que fez a diferença e fez com que a gente escolhesse o atleta certo, que foi o atleta Felipe Kitadai na época, que está aí na foto com a medalha de bronze, que durante 4 anos de investimento acabou. É claro, existem diversos fatores externos, não estou falando que é somente a seleção, o trabalho que a gente fez na seleção brasileira, mas sem sombra de dúvidas o trabalho do atleta, mas aquele diagnóstico em quem investir foi fundamental. É claro que dos outros 3 atletas também poderiam surgir 3 medalhistas, mas o resultado que a gente teve palpável foi de conseguir esse objetivo. E no nosso caso, assim, antes mesmo de eu começar a falar da palestra de hoje, no judô, o judô é como se fosse um futebol, né, no Brasil. A gente tem um número muito grande de praticantes e, às vezes, numa categoria de peso, a gente tem 3, 4, 5 atletas que podem chegar a uma medalha. E, muitas vezes, esses atletas não conseguem chegar porque só o primeiro e o segundo conseguem ter mais acesso às competições. E aí o terceiro, o quarto nunca consegue ir viajar. Hoje em dia já vai, né? Mas a gente não ia com tanta frequência, não viajava tanto. E o maior exemplo disso são os atletas que acabam, que são 4º ou 5º lugares no ranking da seleção nacional, acabam saindo da seleção e se naturalizando por outros países e chegam a resultados, né? Como o caso recentemente de uma atleta que foi competir por Portugal, que é a Bárbara Timo, e se sagrou medalha de prata no Campeonato Mundial, né? Então, assim, é claro que o outro país também fez um outro trabalho diferenciado, existe uma outra estrutura, outros fatores que motivam essa atleta a competir, né, por um outro país e que fizeram ela chegar. Mas mostra também a qualidade individual do que a gente tem nas mãos, dos recursos humanos que muitas vezes a gente acaba por não aproveitar por realmente uma falta de oportunidade. Dri, quer complementar algo? Só complementar, assim, só para vocês entenderem o fechamento desse trabalho que a gente fez. O produto final disso foram vídeos individualizados dos atletas, respeitando esses momentos. Então, o Mataruna ele fez todo esse levantamento desses momentos que foram pontuados pelos atletas em formato de vídeo. Eles puderam escolher músicas, né, Mata? Lembra, né? Que eles foram escolhendo músicas que fizessem sentido, porque às vezes teve uma atleta nossa que escolheu uma música gospel, que era uma música que trazia esse sentimento para ela vivenciar, né? Então, era uma coisa que fazia sentido para ela. E a gente foi programando a exibição desses vídeos, né, numa forma assim, eles não sabiam que isso ia ser feito. E a cada dia era um vídeo de um determinado atleta. Eram 14 atletas, né? Mais 7 do feminino, 7 do masculino. E a gente teve tempo que eles pudessem assimilar o impacto emocional que esse vídeo poderia trazer. Então, eu estava ali dando essa assessoria para saber como é que cada um absorveu, né? Alguns ficavam muito impactados emocionalmente, né? De chorar, e isso reverberava de uma forma nesse clima positivo, né? Da equipe. E acho que foi assim um ponto alto do nosso trabalho, né, Mata? E isso era exibido, Mataruna teve a ideia de exibir isso, gente, em tamanho real. Isso foi projetado numa parede enorme para eles na véspera da Olimpíada. E o mais legal, assim, nós ficamos concentrados num hotel de luxo, top 5, literalmente, né? Um dos melhores hotéis que eu já fiquei na minha vida. E os atletas todos ali, né, tendo a melhor assistência do mundo. Eu, sem sombra de dúvidas, o ciclo olímpico do Rio 2016 foi o melhor ciclo
olímpico, a gente não pode reclamar que literalmente não faltou nada para se trabalhar com os atletas, né? E os atletas ficavam lá até a véspera de ir para a Vila Olímpica. Então, esse foi o ponto-chave de ativação que nós encontramos. Então, depois do último treino que o atleta fazia na concentração, ele assistia esse vídeo e ele ia para a Vila Olímpica. Então, o psicólogo que assistia junto com o atleta dava o feedback para a comissão técnica se o quanto o vídeo impactava. Né? Então, um relato que foi muito gratificante, né, de você realmente sentir que o teu trabalho funciona e que realmente está fazendo efeito, né? Foi logo depois que a Rafaela Silva ganhou a medalha de ouro, ela foi a um programa de televisão e da entrevista perguntaram para ela assim, mas me diga porque como é que foi essa sua conquista, o que mais te motivou? E justamente ela fala assim, olha, a Confederação Brasileira fez um vídeo que eu carreguei esse vídeo comigo durante toda a competição. E eu porque queria assistir esse vídeo antes da final. E eu cheguei na minha área de aquecimento, assisti o vídeo e fui competir e tá aí o resultado. Então, todo intervalo, né, ela assistia o vídeo. Assim, na noite anterior, eu ainda lembro isso até hoje, que ela veio me procurar pedindo para instalar no telefone celular dela o vídeo, né, e eu não conseguia, ela ficou irritadíssima, né? Pô, mas como? Você entende de tecnologia e não está resolvendo? Eu preciso disso. E quando ela falou, eu preciso disso, eu falei, não, você vai ter, calma. Então, realmente a gente sabia que aquilo tinha sido muito impactante e foi muito bom. Né? E mais interessante... Desculpa cortar. Que a Ana colocou aqui na verdade, acho que não foi uma pergunta, mas foi uma constatação que pelo judô ter essa concorrência interna na seleção e nos clubes, é isso que eleva o nosso nível, não é à toa que no cenário mundial a gente está sempre medalhando, né? O judô ele carrega essa tradição de medalhar em todas as Olimpíadas, né? Então eu acho que o nível é inquestionável. A gente pensa nas grandes potências, a gente está falando de Japão, né? Hoje, né? Rússia, enfim. E o Brasil está ali sempre entre as cabeças nas grandes competições, né? É verdade. E assim, né? A gente tinha feito um trabalho com vídeo também em 2012, né? Para os Jogos Olímpicos, mas a grande diferença de 2012 para 2016 foi entender justamente a curva de motivação, porque foi o que a Adriana colocou aqui. Muitos atletas, às vezes, se lesionavam justamente no ano pré-olímpico, né? Então, esse retorno à seleção era muito importante para eles. Então, entender quais eram esses pontos chaves para construir uma curva de crescimento do que poderia ser positivo foi algo que mais ou menos guiou esse trabalho. Então, tanto para a linha editorial do vídeo motivacional foi muito construído nisso, né? E amparado nos stakeholders, né? Ou seja, nos apoiadores que auxiliavam os atletas. Então, muitas vezes o atleta tem lá um preparador físico, ele treina bem e tal, mas ele não se sente bem com aquele preparador físico, não se sente bem com aquele profissional. E se não fosse a psicologia, a gente não teria nunca o feedback, porque enquanto profissional da área técnica, estou vendo sempre o atleta rendendo, sempre sorrindo, interagindo, para mim é super boa aquela relação, né? Mas os feedbacks da psicologia foram fazendo com que a gente entendesse quem eram os elementos principais nesse cenário para construir esse mapa de positividade. Falei, Adriana? Perfeito, Marco. Beleza, então. Se alguém tiver alguma questão, vai mandando aí que a gente vai conduzindo, mas pode seguir. Então, beleza, pessoal. Falando aí dos atletas, eu estou com 3 telas aqui, por isso que de vez em quando eu estou olhando para os lados, tá, gente? Me desculpem. Então, só falar rapidinho, a Adriana falou para explicar um pouco a minha relação do meu currículo, mas só vou falar só da minha relação com a seleção. Eu, desde 2000, desde as Olimpíadas de Sydney, estava envolvido já com a seleção brasileira. Foi a primeira Olimpíada que a gente conseguiu trabalhar. Eu estava trabalhando no Vasco da Gama nessa época e nós classificamos entre 14 representantes, 7 eram do Vasco
e a gente teve a chance de acompanhar esses atletas em Sydney, né? E desde Sydney para cá, todos os Jogos Olímpicos de Verão, graças a Deus eu tive junto com os atletas da seleção, mas também trabalhei em Jogos de Inverno, não com a seleção brasileira, mas cheguei como voluntário nos Jogos de Torino, e de Torino assumi, logo em Torino, um supervisor passou mal durante a organização dos Jogos de Inverno, e por saberem que eu era professor de Educação Física nessa venue, me chamaram para ser coordenador da venue durante os Jogos, porque realmente faltavam pessoas lá em Pragelato, né? Então fiquei numa área de ski jump, onde um brasileiro que nunca tinha visto neve estava pela primeira vez atuando, e foi muito engraçado, porque eu também não falava italiano nessa época, eu cheguei só falando espanhol, inglês e português, e eles me chamavam de espanhol. E aí, no meio lá do evento, o cara passa mal, pum. Aí fala assim, pô, mas e agora? Quem vai ocupar a posição dele? Quem é o mais velho aqui? Eu tinha 24 anos, mas não era tão velho assim, né? Mas era o mais velho perto da garotada lá. Foi quando realmente eu acabei assumindo a posição e de um simples sul-americano abandonado, eu acabei ocupando esse espaço e logo depois fui sendo chamado para os consecutivos Jogos de Inverno para trabalhar como coordenador. Então foi uma coisa bem, bem bacana. Então, só dividindo com vocês essa experiência da minha vida, que é muito difícil a gente estar desenvolvendo o lado profissional, né, e o lado acadêmico ao mesmo tempo. Isso é uma dificuldade realmente bem presente na nossa vida, mas que ainda bem eu consegui gerir até então. Mas falando do tema de hoje, né? Opa, já pulou para o próximo. Falando do tema de hoje, que é a questão do olimpismo, né? O olimpismo é uma filosofia de vida, uma filosofia que muita gente pensa que foi desenvolvida pelo Pierre de Coubertin. As ideias gerais são do Pierre de Coubertin, né? Mas teve gente também ajudando o Pierre de Coubertin nos bastidores e que muitas vezes não são lembradas, né? Então, vale lembrar que uma dessas pessoas, né, era um padre francês, e que muitos elementos do que o Coubertin coloca são baseados na religiosidade. Uma outra pessoa, por incrível que pareça, que é muito ligada ao Coubertin, que era muito ligado ao Coubertin, era o cara que desenvolveu o judô, né? Me desculpe a linguagem tão informal, mas é que eu estou me sentindo tão à vontade aqui vendo a Adriana aqui. E que eu vou levar de um lado bem mais informal, né? Mas assim, Jigoro Kano, né, que é considerado o pai do judô, ele também era amigo de Pierre de Coubertin e trocavam muitas correspondências, né? Jigoro Kano era pedagogo, né, e trocava muitas correspondências no início do século passado com Coubertin, dando sugestões. Por isso que assim, o judô tem muita ligação com a ideia do olimpismo por base dessas trocas e interações que Pierre de Coubertin fazia com o pedagogo japonês. Mas a base mesmo da construção do caminho teórico de Coubertin, Coubertin era um grande autor, né? Era um cara que escrevia desde para o jornal, né, a grandes livros, né? Mas ele todos os dias estava sempre escrevendo, produzindo alguma coisa. Tanto que os manuscritos de Coubertin são de inúmeras naturezas e as pessoas se surpreendem, né, a cada momento que encontram uma escrita dele. Mas a ideia central do olimpismo, o olimpismo se baseia em educação, em educar, preparar, né? Então, por isso que a gente, quando a Adriana me chamou para estar falando para vocês, acho que parte muito dessa ligação da psicologia com a educação, né? A educação no sentido de preparar e treinar, no caso, os atletas, né, para utilizar de maneira concisa a instrumentação, ou as metodologias que estão hoje disponíveis no ramo da psicologia do esporte, né? Porque não adianta nada a gente ter inúmeras técnicas, fazer trabalhos de intervenção, mas intervenções que sejam transversais, né? Intervenções que não são absorvidas, elas são apenas utilizadas em um determinado momento, mas por não serem absorvidas, elas não são adotadas como uma crença pelo atleta. E para que essa crença tenha propriedade, ele tem que aprender, ele tem que educar, ele tem que se educar para isso. E essa educação vai ser base aí de
de uma linguagem que a gente tem que estabelecer. Mas Coubertin falava, o olimpismo é apenas uma parte do meu trabalho, aproximadamente metade, né? Quem é responsável pela outra metade, né? A outra metade é responsabilidade nossa, né? Somos nós, os profissionais, os educadores, os pais, né? Todos aqueles que são os apoiadores, né, dos atletas, que cabem entender o que vem a ser a complementação desse potencial de educação. É claro que quando a gente fala de esportes de alto rendimento, a gente está falando dos valores olímpicos. E os valores olímpicos, que são 3, respeito, amizade e excelência, eles estão presentes já na vida cotidiana dos atletas, né? Então, o respeito pelo adversário, o respeito pelo país, o respeito pelo técnico, o respeito pela bandeira, o respeito pela modalidade, pelos espectadores, enfim. A amizade, a solidariedade, né, ela faz parte já da maior parte das ações dos atletas. E a excelência nada mais é do que a alta performance. Só que isso já está realmente intrínseco e o movimento olímpico, de uma certa maneira, está envelhecendo. Essa é a grande realidade, né? E é muito difícil da gente falar. Esses valores já estão intrínsecos, tá? Mas é muito difícil da gente falar de novos valores a partir do momento que a gente vive uma nova realidade e que, às vezes, esses valores não estão conectados com a realidade que a gente vive em cada um dos países. Então, nada mais é do que, esse ano eu preparei um material para o Congresso Olímpico, que foi realizado exatamente há 3 semanas na Guatemala, né, tudo online, né, com o Covid a gente não pode ir a lugar nenhum, é uma pena que eu perdi um passeio na Guatemala, mas a gente pode dizer que o tempo agora realmente é um tempo de se reinventar o olimpismo, baseado em 5 princípios, né? Uma reflexão, uma regeneração, né? Essa reflexão, o que é mais, nada mais é? É o que o trabalho que cada um dos senhores e senhoras já fazem com a psicologia, né? É refletir sobre cada uma das ações diárias, refletir sobre não só o cotidiano, mas refletir sobre o desenvolvimento do atleta dentro da sua modalidade, desenvolvimento da família, o desenvolvimento do universo em que esse atleta está inserido. Uma regeneração que seria fazer com que esse atleta entenda que há uma necessidade dele também se auto-inovar, ou seja, se reinventar do ponto de vista de acreditar em si mesmo, de acreditar na questão do elemento central dessa palestra, que é a positividade. Uma reestruturação, que seria a reestruturação dos hábitos, né? Uma reestruturação e organização das ações da vida diária. Eu lembro muito bem, né, até hoje, eu tinha 16 anos quando eu fui assistir uma palestra, eu não lembro agora o nome do psicólogo, né, mas era um psicólogo do esporte, que eu era atleta, e ele foi ao Flamengo na época. Opa, chegou mais alguém aqui para eu aceitar. Okay. E ele foi ao Flamengo e na época ele me perguntou assim, quantas vezes você deseja bom dia ao sol? E aí eu falei assim, ao sol? Nenhuma. Ele falou assim, e à noite? A lua? Lua? Pô, a lua está tão distante de mim, o sol tão distante. Para que eu vou desejar bom dia? Beleza. Quantas vezes você desejou bom dia hoje? Eu acho que só para os meus pais. 2 vezes. Falou assim, você acha que isso é suficiente? Quantas milhões de pessoas na Terra estão presentes e queriam agora receber um bom dia? Aí eu fiquei assim, olhando, e me deu aquele estalo, e eu falei, bom dia! Deu aquele grito, bom dia, que ele se assustou, falou assim, pô, cara maluco, né? Mas ele entendeu que aquela era uma reação baseada no estímulo que ele tinha me dado, uma oportunidade que ele criou, né? E justamente é uma reestruturação que eu passei a fazer a partir daquele momento, que foi de desejar o máximo de bons dias que eu pudesse ao longo dos anos que se seguiram na minha vida, né? Então, eu entendia que a cada bom dia que eu utilizava na minha vida, eu recebia, tinha uma retribuição em dobro daquela positividade que emergia de mim. Ou seja, então, se sai 1, retornam 2. Como eu preciso estar cada vez mais forte, mais positivo, vamos fazer com que
haja uma circulação maior dessa positividade. Então, essa reestruturação adotei e carrego comigo até hoje, mesmo muitos anos depois que eu parei de competir. Isso é notório, que quando eu olhei hoje aqui, eu estou bem gordinho. Amanhã começa um novo trabalho de perda de peso e exercício físico para ficar melhor na tela. Uma reestruturação da minha vida. A questão toda em seguida é a recuperação. A gente sabe que o atleta o tempo todo ele está lidando com lesões, né? E também com os momentos que nem sempre tudo é positivo. A gente sabe que a vida é baseada num balanço entre positivo e negativo, altos e baixos, né? A gente costuma falar numa linguagem mais popular, nem tanto científica, da grande roda gigante da vida, né? Em que horas você está em cima, horas você está embaixo, e que a vida continua circulando e que você tem que entender quando é o teu momento que está baixo e fazer com que essa roda acelere o mais rápido, ganhe esse momento de recuperação, de velocidade, de estímulos, para que você volte a estar lá em cima, mas que nem todo mundo vai ficar lá em cima a vida toda. Uma hora vai descer. E um dos maiores problemas e aí não é do olimpismo, é da carreira do atleta no Brasil, é que a gente não prepara os atletas para o momento da descida da roda, que é justamente o momento em que eles vão sair do foco de serem atletas para serem coadjuvantes, né? Muitas vezes quando eles continuam a trabalhar com o esporte, e quando não continuam a trabalhar com o esporte, eles vão ser coadjuvantes de maneira figurada, ou seja, fora daquele cenário das lentes, né? Então, conversando uma vez com um dos atletas que já estava aposentado, não aposentado, mas já tinha parado de competir durante uns 10 anos, o que eu perguntava, o que ele mais sentia falta foi o que ele me disse, era das entrevistas e de ser bajulado, de ser reconhecido, né? Então ele já não era mais, ele já não sentia mais tão reconhecido. E aí eu perguntei para ele, o que hoje você faz para ser reconhecido? Ele falou, não, hoje em dia eu sou mais um, né? Eu já não sou mais a estrela. Então, como que a gente pode fazer com que as pessoas comecem a se preparar, né, justamente para esse momento de descida, mas que essa descida não seja encarada como uma descida negativa, né? Uma descida, sim, de recuperação para uma entrada de um novo ciclo, né? Porque é nesse momento que a gente vai trabalhar o último R do nosso tempo de se reinventar, que seria a revalorização. Como que a gente faz com que esse atleta se sinta revalorizado no momento justamente do pós-carreira? Porque o pós-carreira ele exige uma série de fatores. Primeiro, uma desaceleração do treinamento. Do ponto de vista fisiológico, o atleta tem que ser preparado para parar. Ele não pode chegar, ter uma Ferrari que está correndo a 200 por hora e dar aquela freada, vai dar o quê? Fazer barulho, o carro vai rodar, o carro pode capotar, e é a mesma coisa com o atleta. Ele tem um sistema fisiológico que está altamente acelerado e que precisa ser decrescido gradativamente. O parar pode gerar uma série de impactos, dentre eles vícios, né? O cara precisa estar estimulado do ponto de vista hormonal, né? Falando mais do ponto de vista até de adrenalina, né? Ele está acostumado com aquela adrenalina da competição, a adrenalina do treinamento, da preparação, e de repente você corta isso da noite para o dia. Então, que tipo de emoção e necessidade que esse atleta tinha antes, que ele não vai ter mais, e o que ele vai buscar para suprir essa demanda, né? Então, o processo de desaceleração do treinamento é uma coisa fundamental. Do ponto de vista da nutrição, né, é preparar esse atleta para não continuar como eu, né? Continuar comendo o que eu comia quando eu tinha 16 anos, 18 anos, 20 anos, e aos 40 anos eu continuo comendo a mesma coisa, mas não faço mais não tenho a mesma exigência da demanda de treinamento. Logo, né, tem problemas de saúde que vão ser desenvolvidos porque o gasto energético não é o mesmo. Então, diminuir, educar esse atleta do ponto de vista alimentar é importante. Do ponto de vista financeiro, a gente não tem uma educação financeira no Brasil para atleta. Infelizmente, não tem. Então, a gente tem atletas que estão lá ganhando R$100, às vezes, dos seus clubes, R$150. De repente, o atleta ganha uma competição, ganha um dinheiro, pum! Passa
3 mil, 1.000, 3 mil, 5 mil, 15 mil. Caramba, tem atleta 40 mil. E aí o cara, porra, de 100 reais para 40 mil, vou comprar tudo que eu quero. Vou comer tudo que eu quero. Vou usar tudo que eu posso. Vou para a noite, vou ficar doidão. Não adianta. Dinheiro é tudo. Dinheiro é poder. Na verdade, infelizmente, a gente trabalha com atletas que vêm de realidades que realmente representam uma baixa condição financeira e que, de repente, quando assume, principalmente no futebol, né? A Adriana tem uma larga experiência com futebol, sabe que isso é bem comum, né? Dos atletas que passam do juvenil para os juniores, já passam a ganhar uma boladinha. Quando passa dos juniores para o profissional, aí, opa, agora o mundo é meu, né? E principalmente se vai do profissional e vem logo para um país árabe como é o nosso, né? Onde o salário mínimo aqui de um atleta de futebol é 130 mil reais, né? Então, você imagina, desculpe, você imagina, né, o cara lá que está ganhando pouco, né? De repente 130 mil reais, e com as facilidades que se tem num país árabe, né, onde você chega lá, o cara, primeira entrevista com o gerente do banco, o cara fala assim: olha, parabéns, o senhor já tem 1 milhão na sua conta. Como? O senhor já tem 1 milhão na sua conta. Mas não pediu 1 milhão. Quem me deu esse 1 milhão? Então, o senhor pode usar como o senhor quiser. 1 milhão é seu. O cara chega a 1 milhão, mais o salário de 130. Vai ficar louco, 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 louco. Né? E aí não há psicólogo, pode ser o melhor psicólogo, pode ter 10 Adrianas juntas, mas todos os nossos amigos que estão aqui nessa sala ao dobro, que não vão conseguir organizar a cabeça desse sujeito. Então, do ponto de vista da educação financeira, a gente também tem que preparar esse atleta a longo prazo. E, mais do que tudo, do ponto de vista psicológico, né, para entender quanto que eu sou o foco das atenções, como é que eu faço essa transição das atenções, né, e como é que eu consigo carregar isso para a minha vida de uma maneira mais positiva. Né? Alguma aqui? Fala. Se você surgiu uma pergunta aqui do Rodrigo Pierre, nosso colega também membro aí da SOPERJ. Como é que entra a Agenda 20+20 nesse Olimpismo? Boa, boa, vamos lá. O pessoal está antenado aí na Agenda 2020. A Agenda 2020, eu ia falar já lá na frente, ela é uma iniciativa do Comitê Olímpico Internacional, né, de repensar... Só beber uma aguinha aqui, desculpe. Então, de repensar, de reestruturar o Olimpismo. O que aconteceu? Os Jogos Olímpicos se tornaram muito grandes. Muito grande, né? Ficou literalmente, se você olhar os Jogos Olímpicos no final dos anos 60, era um evento que, mesmo sendo internacional, as pessoas conseguiam entrar na Vila Olímpica, visitavam os atletas na Vila Olímpica, né? Tinha uma relação de contato muito maior com os atletas do que os dias atuais. Né? Se você olhar lá os jogos, por exemplo, de 2004, que eu tive junto com a Adriana em Atenas, né? A gente estava trabalhando pela seleção, e tinham atletas que, depois da competição, saíam, né? Tinham mais contato com o público, mais contato com as pessoas do que hoje em dia. Se você olhar em 2016, não. Todos os atletas estão blindados, estão protegidos, estão isolados, né? Por vários fatores. Segurança, né? O controle do assédio, enfim, mas é uma proteção muito maior aos atletas do que antes. E isso fez com que os Jogos Olímpicos, de uma certa maneira, começassem também, ao longo dos anos, perder prestígio. Né? Prestígio justamente pela classe jovem, que era aquela classe que fazia essa interação com os atletas. Né? É claro que diversos fatores colaboraram para isso, como, por exemplo, o atentado dos Jogos de Munique, na década de 70, que o atentado terrorista, que fez com que realmente a estrutura dos Jogos Olímpicos, do ponto de vista de segurança, a partir dali mudasse e os atletas tivessem mais proteção, né, e isolamento. Mas, sobretudo, o que foi o marco principal foi na década de 80, justamente em 1984, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, quando realizado nos Estados Unidos, e entra uma grande empresa de líquidos, aquela que tem aquele líquido preto bonito que eu adoro, mas eu não posso falar o nome, porque eu também não estou ganhando nada. Então, mas essa grande empresa, ela vai e cede um dos profissionais de marketing para o Comitê Olímpico Internacional para mudar o que era o conceito de venda dos Jogos Olímpicos. Né? Então, os jogos, a partir daí, ganham um sentido de comercialização e, principalmente, né, a discussão que se tinha de que
os atletas que eram profissionais até essa época não podiam competir nos Jogos Olímpicos. Então, se você tinha um contrato com a Federação de Boxe para lutar boxe por dinheiro, você não podia competir nos Jogos Olímpicos. Se você tinha um patrocínio, o próprio patrocínio caracterizava a profissionalização. Não permitia que você participasse dos Jogos Olímpicos. Mas no início da década de 90 isso muda, né? Passa a se permitir, então, que atletas que sejam profissionais também participem dos Jogos Olímpicos e os Jogos só ganharam valores e novas marcas, novos representantes, novos dinheiros. Quando eu falo dinheiros, eu não falo só dinheiro de um lugar, né? Eu falo dinheiro em espécie de vários outros países, porque, literalmente, os Jogos Olímpicos passaram a ser um produto. Com a Agenda 2020, então, os Jogos tendem a ter essa ruptura do gigantismo que se teve para ter uma aproximação muito maior com o espectador, né? Justamente para que haja o consumo. Logo no início dos anos 2000 e 2002, né, entre Salt Lake City e Sydney, os novos analistas do marketing olímpico identificaram que estava tendo essa perda de audiência e que os Jogos Olímpicos estavam fadados a terminar. Porque realmente, se não há consumidor, não há gente para consumir, quem é que vai estar lá assistindo, pagando pelos tickets, viajando, né? Só as famílias dos atletas? Não seria suficiente para entender aquele produto. Nesse momento também começavam a aparecer os movimentos como o X Game, né? Outros tipos de atrativos que era muito mais bacana ver um cara saltando de cima de uma pedra, né, a 60 metros do que vendo o cara da plataforma lá de 4 metros pulando e fazendo só 3 rolinhos, quando ele podia fazer 50, 60 rolinhos e ainda se estabacar lá, né? Porque nem sempre a entrada na água vai ser com sucesso e nem todo mundo torce para a vitória do atleta, né? Muita gente está vendo ali o cara e torcendo para o cara também não se dar bem, né? Infelizmente, isso faz parte do instinto do ser humano, que nem sempre torce pelo cowboy, pelo mocinho da história. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a Agenda 2020 ela vem quebrar esses paradigmas e tentar melhorar a imagem do olimpismo. Porque logo no início de 2010, em 2006 ainda, perdão, o movimento olímpico cria os Jogos Olímpicos da Juventude, né, que a primeira edição foi em 2010 em Singapura, né? Eles escolheram Singapura porque Singapura tem uma condição financeira muito boa, né, que iria se projetar mais ainda internacionalmente, só que eles acabaram escolhendo um país que há uma maior restrição. Não sei se a maioria das pessoas sabem, mas em Singapura é proibido comer chiclete. Chiclete é crime, comer chiclete. Então, como é que você vai fazer uns Jogos da Juventude, onde geralmente o jovem come chiclete, mastiga chiclete, mas lá é proibido, é crime, porque as pessoas antes comiam chiclete e botavam embaixo do assento do ônibus, do assento do trem, né? Então tem uma multa pesadíssima se você... na verdade é crime, lá é crime. Aqui nos Emirados Árabes que é uma multa. Eu não sabia, outro dia peguei um ônibus, comendo chiclete, paguei lá, tive que pagar 200 dirhams, né, que é quase R$200 de multa, porque eu estava comendo chiclete dentro do ônibus e quase engoli o chiclete, porque o cara, quando falou assim, tá com chiclete, eu me assustei, então falei, pô, engulo ou pago a multa? Não, vamos pagar a multa. Vamos lá, pagar a multa. O meu lado moral fez com que realmente eu pagasse a multa. Mas, enfim, escolheram para fazer os Jogos da Juventude em Singapura, né? Mas Singapura tinha algumas restrições em relação a hábitos dos jovens. E outra coisa, Singapura é considerado muito longe, né, do restante do mundo, né? Na Ásia, mas está longe. Então, a dificuldade de acesso era grande. Mas montaram os Jogos da Juventude, e os Jogos da Juventude, por mais sucesso que tenha, tanto nas suas versões de verão e inverno, ainda está muito longe de transformar a mentalidade da juventude para se consumir os Jogos Olímpicos. Nada mais é do que os jovens que vão aos Jogos da Juventude são jovens atletas que sempre almejaram ir aos Jogos Olímpicos. Esses atletas vão aos Jogos Olímpicos de qualquer maneira se continuarem treinando, né? Mas eu não consigo, com os Jogos da Juventude, atrair a juventude para assistir os Jogos Olímpicos. É isso que é a maior discussão e o que tem feito o Comitê Olímpico Internacional.
rediscutir o que eles vão fazer, qual é a solução que eles vão encontrar para realmente atrair a juventude. Então, um aumento da ligação com o meio ambiente é uma das questões de responsabilidade social dos Jogos Olímpicos, mas, sobretudo, também para tentar angariar jovens ambientalistas e pensadores dessa corrente. Diminuir o impacto financeiro dos Jogos é outra, porque se você não vai gastar tanto para construir estádios, você pode começar a usar esse próprio dinheiro para investir na parte de marketing. Mas agora os Jogos Olímpicos realmente estão ameaçados e parece que quando bolaram a Agenda 2020 estavam olhando para o futuro. O futuro que a gente vive hoje de algo totalmente inesperado, que é uma questão de uma pandemia. Então, a Agenda 2020 já era para revolucionar os Jogos de Tóquio, mas eu digo que a Agenda 2020 ela já é um documento que vai cair por mão e vai precisar de uma nova agenda, um novo decreto, porque os Jogos Olímpicos vão mudar. E aí eu já estou até falando da minha fala lá na frente. Depois eu pulo os próximos slides. Essa nova realidade que a gente está vivendo ao redor de todo o mundo, mesmo que a gente encontre uma vacina, vamos dizer que amanhã a vacina já esteja disponível, aí, a gente ainda vai passar a conviver com muitas mudanças que são frutos desse período. Mudanças essas que já estão impactando diretamente na nossa sociedade. Desde das crianças, de uma nova geração que passa a ter aulas online, passa a ter um convívio, um aceite melhor da utilização da internet para a educação, mas, ao mesmo tempo, de uma geração que também sofre um estresse e uma pressão muito grande por conta de um vírus e de uma incerteza. Esse estresse que muitas vezes, eu particularmente, eu não estou no Brasil, mas eu não consigo perceber o estresse que vocês estão sentindo no Brasil agora, mas assim, o estresse que a gente sofreu aqui no exterior, eu vejo, quando eu falo com as pessoas no Brasil, é um estresse muito maior do que tem se vivido no Brasil. Não dá para comparar e mensurar isso, mas assim, o nível de pressão que a gente teve, por exemplo, aqui nos Emirados Árabes, para eu ir no supermercado, eu tinha que pedir autorização à polícia pela internet. Então, se eu saísse na rua aqui sem ter autorização, tinha um drone voando para tudo que era lado, fotinho da minha cara, multa. Ou então você tinha o risco de dobrar a rua e bater de frente com um robô policial. Só fotinho. Ninguém vai te prender ali, vai só te mandar a fotinho com a multa. Porque está tudo integrado. Além do que os celulares têm GPS. Você sai de casa, todo mundo está te monitorando para onde você vai. Então, não, vou deixar o celular em casa que não tem risco. Mas tem um monte de drone voando, tirando foto. Então, é realmente complicado. Os radares dos carros, todos acionados, tirando foto. 100 fotos por minuto. Então, todo mundo que passava ali era multado. Se você tinha autorização, você só ia lá e justificava essa multa e não pagava. Mas se não tinha, tinha que pagar. Enfim, esse tipo de pressão não se tem no Brasil. Mas imaginem, diante dessa pressão, esse estresse constante, as pessoas cada vez ficavam mais acolhidas e repreendidas nos seus ambientes. Outra questão que não é só facultativa ao esporte, mas facultativa às famílias, de uma maneira geral, muitas famílias não estavam preparadas para lidar com a educação à distância e principalmente com a educação contínua dos seus filhos durante a maior parte do dia. Então, por exemplo, eu tenho um filho, o meu filho, além de ter escola, que a escola exigia que ele ficasse cerca de 5 horas por dia na frente do computador, tinha ainda a pressão das atividades complementares. Ele tinha aula do karatê, do judô, tudo online. Então, ele realmente não aceitava. Não conseguia aceitar mais a parte digital e o estresse coletivo era gerado porque ninguém conseguia controlar a criança, ninguém conseguia controlar o estresse e aquela pressão, literalmente uma panela de pressão, só tendo mais pressões de todos os lados. E isso aconteceu também com a grande parte dos atletas, porque além das atividades que eles tinham de estudo, de treinamento, que eles continuaram treinando desde casa, houve uma cobrança, começou a ter no finalzinho, principalmente aqui, uma cobrança dos clubes em relação a dar feedback constante do que eles estavam fazendo
e sob a ameaça de não renovar contrato. Então, o camarada estava treinando e tinha o risco de não... como que se diz? No ano seguinte, ou seja, na sequência da competição, assim que voltarem as atividades, ele não ter um contrato assinado. Mas, enfim, como eu falei, é momento... Marta, só desculpa aqui. Vale. Desculpa. É porque não, eu vou pedir para o Rodrigo, porque o Rodrigo ele surgiu o questionamento em cima da sua fala. Eu não sei se de alguma forma você já respondeu. Se não, eu vou pedir para o Rodrigo abrir a câmera e falar. É melhor. Isso. Não sei, Pierre, está por aí? Oi, tô sim. Não, de fato. Tá me ouvindo? Sim, sim. De fato, acabou partindo. É porque ele estava falando dessa questão antes, né, da fala, ele estava falando dessa questão da preparação para o atleta em relação à catábase, né, a descida da vida esportiva. E quando eu fiz a pergunta da Agenda 20+20, se ela, eu sei da questão, as agendas principais a gente sabe, mas como são 40, né, 20+20, tem alguma que pensa nessa questão, nesse aspecto da carreira do atleta, assim, essa catábase que ele estava trazendo no início da mais no sentido que eu estava perguntando. Deu para entender, Marta? Deu sim. Não, mas eu consegui entender, consegui. Boa, Rodrigo. Boa, obrigado. Ô, Rodrigo, então, eu não me recordo agora exatamente qual das 40 tem uma ligação com a vida do atleta pós-carreira, tá? Mas tem uma, sim, que faz um apontamento para o pós-carreira. Mas o que o Comitê Olímpico Internacional tem feito, né, é motivar os comitês olímpicos nacionais a criarem programas educativos, né, e programas de absorção desses atletas. Né? Até no Brasil a gente tem, né, no Comitê Olímpico Brasileiro um programa de preparação, né, dessa transição, e muitos atletas, ex-atletas, estão hoje trabalhando no COB, né, em diferentes funções, né? A gente, no próprio judô, a gente tem lá o Sebastião Pereira, tem a Daniele Pouzin, né? Assim, o Sebastião Pereira é professor de educação física, a Daniele Pouzin é arquiteta, né? Então, cada um dentro da sua especialidade sendo aproveitado nesse momento de transição. Mas tem aqueles atletas também que não têm curso superior, que isso é uma outra falha, né? Assim que a gente vê no Brasil. Não é questão do curso superior, mas eu vou explicar depois. A falha que a gente tem no Brasil é de toda vez que tem um atleta de alto rendimento se despontando, uma das primeiras coisas que as famílias fazem é parar com o estudo, né? E acaba que falta aquela válvula de escape para o atleta, que, diferentemente do atleta europeu, a gente vê que o atleta europeu, além de continuar treinando, ele sempre continua estudando. E quando ele para de estudar, ele vai trabalhar, né? Já pensando no pós-carreira também. É claro que vão ter pessoas que pararam de estudar e não trabalham, tem vários casos. Mas a grande maioria, né, principalmente, assim, estou dando do ponto de vista da minha modalidade do judô, tá? São os atletas que continuam estudando e treinando o esporte. Isso faz com que o atleta no pós-carreira ele consiga ter um melhor engajamento, melhor aproveitamento, e durante a carreira ele consiga ter uma válvula de escape para se preocupar com outros problemas, né? Porque isso é uma das questões até que a gente discutia muito, né, Adriana? Quando o atleta tem só o judô, só tem o esporte para se preocupar, é algo que realmente ele concentra tudo no esporte, né? Quando ele tem outras alavancas, ele consegue mais ou menos dar uma distribuída nessa energia. Quer falar alguma coisa sobre isso, Adriana? De repente, você fala com melhor propriedade do que eu. De repente, não, com certeza. Eu acho que a maioria, né, das pessoas que está aqui tem esse entendimento, porque vivem isso na sua prática, de alguma forma chega essa informação. E é exatamente isso. A gente fala que é o plano B, né? O plano B ele não é muito incentivado. Você falou muito da parte educacional, da conscientização, e é exatamente o que falta, né? Essa informação do atleta conseguir projetar como vai ser o pós-carreira, para ele conseguir até saber essas ferramentas, né? No que ele vai investir, né? A gente fala muito da identidade esportiva,
né? Então, quem é esse sujeito além do esporte, ou sem estar no esporte, quem sou eu, né, nessas esferas? Então, acho que é exatamente isso. Acho que ainda falta muito desse trabalho educacional mesmo e de apresentar essa realidade para os atletas. É verdade. Então, fechando a questão dos 5 R's, os 5 R's, na verdade, eles vão fazer um apontamento numa perspectiva que eu recomendo, isso é uma recomendação minha, do olimpismo hoje em dia não está focado apenas em 3 valores, mas ter mais um elemento associado, que é a questão da felicidade, né? O happiness, ou alegria. Opa. Essa alegria que a gente, ou felicidade que a gente vê sempre de uma maneira positiva, ela pode facilmente ser adaptada, eu não vou ler aqui, a uma questão educativa, onde 2 elementos são importantes nesse processo. 3 elementos, perdão, vou passar aqui. São importantes nesse princípio. A questão da idealização, a mentalização e a concretização do processo de felicidade. Não há como buscar a felicidade unificada a um processo educativo, né? A gente tem aqui as 4 carinhas ali. Todas as 4 carinhas representam alegria ou representam felicidade. Mas qual é a intensidade dessa alegria? Porque a gente utiliza muito, né, tipo, como há a escala de Borg para percepção de esforço, né, onde muita gente substitui os números da escala de Borg pelas happy faces, né, que são os smiles, né, as carinhas felizes, né? Mas utiliza-se sempre lá uma carinha negativa, uma carinha para baixo, né, uma carinha meio triste, meio ansiosa, né? Em vez de utilizar outras caras, porque a gente não pode trabalhar também uma esfera de escala? Não existe. Isso é uma sugestão para vocês que são psicólogos e são pesquisadores e podem pensar como trabalhar isso melhor. Não existe, pelo menos em literatura inglesa e árabe que eu tenho acesso, não encontro isso disponível ligado ao esporte. Tá? De repente, a parte clínica deve ter, mas ao esporte eu não conheço. Se vocês conhecerem e quiserem dividir aí, até é bom para eu aprender também. Mas por que a gente não pode trabalhar a questão da felicidade, então, ou da alegria, baseada sempre na positividade, né? Tentar buscar os nossos exemplos, as nossas lições sempre para positividade. É claro que vocês podem me falar assim, mas, Mata, olha aí, nem tudo é felicidade, né? A gente também tem que saber lidar com as frustrações, com as perdas, com as derrotas, né? Mas elas podem ser vistas também como formas positivas, e são vocês que depois vão me dizer se pode ou não pode, porque são vocês que sabem mais do que eu da questão da cabeça dos outros. Mas é interessante, né, quando a gente fala com o atleta, bate um papo com o atleta, o que significa alegria para o atleta, e a gente vê diversos traços ou diversos indicadores do que pode ser alegria. E isso vai variar literalmente de cada pessoa para cada pessoa. E é muito centrado, né, na conceitualização, por exemplo, da qualidade de vida. Porque, como eu falei, a base da felicidade, a base da teoria da felicidade é o bem-estar social, é o bem-estar com o ambiente, o bem-estar com o indivíduo. Então, o que vai fazer com que... O que é qualidade de vida hoje para o Rodrigo, ou para a Júlia, para a Camila, para a Adriana, não é o mesmo valor, a mesma intensidade do que é qualidade de vida para mim. Então, assim, o valor de qualidade de vida, o valor de alegria, ele, além de se diferenciar enquanto conceito, ele vai se diferenciar enquanto intensidade. Entender esses níveis de intensidade vai facilitar lidar com o atleta e talvez, né, utilizar isso de uma maneira treinável, né? Mas, mais do que tudo, educável, né? Porque se eu começo a educar o indivíduo para ele entender, né, e utilizar melhor da felicidade e da alegria,
eu não estou fazendo com que ele decore o que é alegria, eu não estou mostrando temporalmente o que é alegria, eu não estou teatralizando a alegria, eu estou introspectando essa alegria e fazendo com que essa alegria seja trabalhada gradativamente em diferentes níveis, não só na parte mental, mas também na parte da integridade desse indivíduo. Então, como eu tinha falado aqui, a gente passa por um novo momento no olimpismo. Não. Meu computador está com vontade própria porque ele sabe que eu já estourei o tempo. A gente passa por um novo momento no olimpismo, né, onde todos os esforços, né, se centram aí para a gente tentar resolver o maior problema da humanidade, que no momento é salvar vidas, evitar maiores desdobramentos da Covid, né? Mas existe uma conexão muito grande desse novo momento do olimpismo com um teor que se chama paz. Né? Que tipo de paz a gente tem no atleta, ou que tipo de paz a gente consegue desenvolver para o atleta para que ele possa neutralizar o estresse e os momentos de negatividade que estão ao redor dessa positividade que a gente tenta trabalhar. Então, que educação olímpica que a gente deseja no momento? Que tipo de educação olímpica que a gente pode trabalhar? Se tem lá os Jogos da Juventude, será que é o melhor caminho para se treinar o atleta? Porque um dos problemas é falar de valores e falar de educação, preparar o atleta quando ele é novo. Né? Então, é a mesma coisa do ponto de vista da psicologia. Né? Você chegar numa equipe que nunca teve um psicólogo do esporte e botar um psicólogo para trabalhar direto com a equipe adulta, a equipe sênior, a equipe profissional, vai ter uma resistência. E não é só o psicólogo. Né? Pode colocar lá um estrategista, um fisiologista, qualquer coisa que seja diferente daquele padrão de normalidade, vai gerar um estresse, né? Vai gerar literalmente um momento incômodo, não só para o atleta, mas também para a comissão técnica, que tem que entender, tem que aprender a lidar com esse novo profissional. Tem que entender a ver os valores positivos que esse profissional agrega para o grupo, que agrega para o trabalho, que é para o mesmo objetivo. Só que um psicólogo que não só trabalha com intervenção, mas que trabalha também com um princípio educativo, trabalha com a educação. Quando a gente fala em educação olímpica, a gente não está falando só dos valores olímpicos, a gente está falando de valores humanos, né? Falando de valores do indivíduo, valores sociais, valores morais. Né? E muitas vezes esses valores não estão disponíveis, né, para o atleta porque ele não traz isso de casa. Né? Ele não traz isso da experiência que ele tem, da vida que ele teve, como ele cresceu, como ele se desenvolveu. As pessoas têm diferentes histórias de vida, diferentes bases, né? E a construção do seu perfil mental, do seu perfil intelectual, da sua saúde mental, vai basear justamente na base que ele teve. Então, se ele não teve isso na base, ele vai ter que ter em algum momento. E esse momento, na fase adulta, talvez não seja o momento ideal, né? Mas sim na fase da juventude. Né? Então, para que se crie uma educação de que eu não tenho que obrigar o atleta a ir lá procurar a Adriana para buscar uma sessão, ou para buscar uma interação, um treinamento, para fazer uma avaliação. Ele vai porque ele sabe que aquilo vai ser bom, porque ele foi educado para isso. Ele consegue ver o benefício de ter alguém que ajude a ele a lidar com os problemas, a lidar com as dificuldades que ele teve justamente nesse pathway, nessa caminhada, nesse desenvolvimento da sua vida de pessoa e na vida profissional enquanto atleta. Né? Isso também vai variar muito do clube onde ele se insere. Mas, mais do que isso, né, o psicólogo contemporâneo ele tem que entender também que as vias tradicionais aí do face-to-face, né, do cara a cara, não é mais a única forma de intervenção. Acredito que a maioria dos senhores e senhoras já sabem lidar muito bem com isso, mas cada vez mais o profissional da psicologia... Eu tenho que fazer uma pausa, porque meu filho está escalando o armário aqui. Hugo, okay, popcorn is not time, please. Can you get out? Hugo, please. Hugo. Ok, sorry. Desculpa, gente. É que o meu filho deu uma escalada no armário da cozinha para procurar pipoca
à 1h30 da manhã. Né? Quer dizer que o processo educativo aqui tá falho. Tá falho. Não basta apenas falar, mas fazer. Né? Mas, enfim, uma das questões que o psicólogo contemporâneo ele tem que entender melhor é justamente essa relação com as redes sociais. Né? Então, assim, em 2011, eu estava fazendo meu primeiro pós-doutorado em cultura contemporânea, e eu fui entender por que os atletas ficavam tanto tempo na internet. Né? Então, através do estudo que a gente fez, que era para uma viés acadêmica, ele foi literalmente utilizado numa prática. Como o atleta passava muito tempo viajando, né, ele sentia falta justamente das suas origens. Então, a gente foi identificar o que fazia o atleta ficar ali na internet. Então, era para ver novela, para falar com os familiares que estavam distantes, né, para poder justamente interagir nas redes sociais. Então, um levantamento que a gente fez com a equipe, que era a equipe principal do Brasil, né, foi extraída dos 14 atletas, nós entrevistamos 9. Dos 9 atletas, nós conseguimos identificar que praticamente 83%, depois quem quiser esses números eu posso dar mais precisamente, mas 83% dos atletas ficavam cerca de 17 horas por dia na internet. Era uma média. Né? Aí, assim, mas calma aí. Não, perdão, a média era 11 horas, mas tinha atletas que chegavam até 17 horas. E a gente falou assim, alguma coisa está errada. Né? Se tem atleta que fica 17 horas, ele tem que dormir 7 horas. Só aí já matamos 7. Quer dizer que ele acorda e ele já está na internet, já está na rede social. Não, a gente descobriu que os atletas, na verdade, eles dormiam, muitos deles dormiam com o telefone e acordavam durante a noite, né? Porque era noite, quando era noite na Europa, era tarde no Brasil, e eles queriam justamente falar. Ou queriam assistir a novela, ou queriam assistir o Jornal Nacional. Né? Outros relataram que sentiam falta do Fantástico. Né? Enfim, a gente descobriu que com esse processo era muito importante que o atleta não permanecesse mais do que 3 semanas no exterior. Né? Então, por quê? Porque depois de 3 semanas ele sentia muita falta das suas raízes. E a conexão com as raízes se tornava mais forte do que o ambiente presente. Outra questão que a gente descobriu é que o atleta estava indo, por exemplo, para o treino com o celular. E aí, durante lá o treino, fazia lá a série dele, matei, parava, ele ia lá, pegava o celular, olhava se tinha chegado mensagem e voltava. Não quer dizer que ele estava ali daquele horário do treino inteiro, mas contava com 1 hora esse momento também. Ele ia para a fisioterapia, ele sentava lá na maca, mesma coisa, utilizava o celular. Ele estava lá fazendo um teste da psicologia, de vez em quando ele ia lá, dava uma olhada no celular. Então, assim, essa ligação de afetividade com o telefone era muito alta e fez com que, isso foi bacana, porque em 2012, já para os Jogos de Londres, o Comitê Olímpico Brasileiro, que é o Comitê Olímpico do Brasil agora, fez uma portaria através do Departamento da Fisioterapia e Departamento Médico, que era proibido não só os atletas, mas também os profissionais de utilizarem o celular durante as sessões de reabilitação. Né? Justamente para que aquela concentração, aquela atenção que era necessária de se ter no treinamento fosse realizada com um foco específico no trabalho que estava sendo desenvolvido. Mas o que eu estava falando, hoje, diante das inúmeras redes sociais, né, o psicólogo contemporâneo ele tem que entender qual é a função de cada uma das redes. Né? A maior parte dos meus amigos psicólogos do esporte tem lá os seus canais, né? Eu fico bacana, fico de longe lá olhando, acompanhando as dicas, sugestões e tal. Mas tem que entender que a linguagem que ele vai utilizar para o Instagram não é a mesma linguagem que ele vai usar para o YouTube, não é a mesma linguagem que ele vai usar para o Facebook. Né? As programações que ele vai fazer de justamente qual é a mídia que ele vai utilizar para se comunicar com os atletas, né? E qual é a mídia que ele vai utilizar, qual é o horário que ele vai preparar para a programação para os atletas, né? Desculpa.
Então, qual é a linguagem que ele vai utilizar? Qual é a mídia que ele vai utilizar para lidar com os seus atletas? Qual o horário que ele vai fazer? Né? Se ele vai fazer ao vivo, se ele vai fazer gravado? Né? Que tipo de língua ele vai fazer? Se ele vai usar exemplos internacionais, se ele vai usar exemplos nacionais? E mais do que isso, mais do que fazer, é medir. Como é que ele vai medir que isso teve efeito? Porque uma coisa é quando você coloca num ambiente aberto como a internet, não só os teus atletas vão ter acesso, mas atletas de outras naturezas também, de outras naturezas e outras pessoas que não são atletas, né? Muitas vezes são profissionais, estudantes, e outras vezes são pessoas que não têm nada a ver com o esporte, mas como é que eu consigo medir isso? Agora, essa questão da comunicação, e aí é só para já, a gente está indo para o final, e principalmente essa comunicação do ponto de vista da educação olímpica, como é que eu vou traduzir novos valores, né, para diferentes gerações? Né? Eu não posso falar com a geração X, que é a geração que está muito mais ligada, né, a aparelhos de TV, né, até a internet, a celular, utilizando a mesma linguagem que a geração Z utiliza, que a geração Z é uma geração muito mais ligada em games, né, na área digital, do que a geração X, que é a nossa geração. E, sobretudo, essa nova geração que está sendo agora a geração Covid, né, que não é chamada de geração Covid, mas eu estou chamando aqui, que é justamente essas crianças que vão crescer, vão se tornar jovens e vão, ou não, né, a gente não sabe ainda sobre o futuro, mas vão ou não estar mais ligados com a questão online. A gente sabe que é uma tendência natural a vida online se tornar parte da vida presencial, mas, sobretudo, a vida também do jogar. Né? Então, essa gamificação, essa utilização dos jogos também é algo que não só acompanha a juventude, mas também a idade adulta. Né? Eu lembro sempre, quando eu estava fazendo doutorado, uma vez minha mãe me ligou às 3 da manhã, pedindo: meu filho, manda mais milho. Milho para quê? Né? Milho, as galinhas estão precisando de milho. Que galinha, mãe? Você mora em Copacabana, apartamento, não tem galinha nenhuma aí. Eu disse: não, eu estou jogando Farm Village. Eu falei: o que é isso? Eu nem sabia o que era Farm Village, mas minha mãe já estava lá jogando e precisando dos milhos. Eu acabei acordando lá de madrugada para dar milho para a galinha da minha mãe, a galinha virtuais que estavam online. Então, essa questão do jogo não há mais como negar, né? Mas o jogo ele está muito intrínseco, né? Não só nas plataformas de mobile, né? Nas plataformas de telefone celular, mas também, né? Nas outras formas de interação. E eu acho que, assim, a minha percepção, a psicologia ela tem alguns jogos, né? Eu já fiz algumas avaliações lá com a Adriana, que eu chamo de jogos, mas não são testes, né? Lá do balãozinho, tal, põe a flecha lá e tal. Enfim, vários lá deles que eu já fiz também, mas eu acho que, assim, a dinamização e a criação desses jogos é uma tendência frequente que a gente não tem mais como negar. Né? E a participação e a interação desse indivíduo dentro do ambiente de jogo vai se tornar cada vez mais presente, e vocês vão entender isso daqui a 2 slides quando eu falar. Uma das coisas que eu não posso mais negar é que a gente vive um novo momento, um momento de uma nova realidade, né, onde novos hábitos estão sendo incorporados na nossa vida. Eu lembro sempre quando a gente ia para o Japão para treinamento, né, e para competição, a gente já via os asiáticos usando com uma certa frequência máscaras, né, e aqui vivendo hoje na Ásia, né, vivendo em Dubai, cada vez mais frequente a gente vê a questão da máscara não só para a proteção dos vírus, mas também para a questão da poluição, e isso nos países asiáticos também com grande intensidade. Então, de repente, é o que eu falo com os meus alunos do mestrado e do doutorado. Me perguntaram outro dia: professor, o senhor acha que a gente vai usar máscara para a vida inteira? E eu acho assim, a minha percepção enquanto cientista social é que, por falar que é para a vida inteira, tudo que é para a vida inteira é muito complexo, a gente não consegue falar nem do futuro daqui a uma semana. Mas eu vejo hoje a utilização da máscara como a utilização de uma meia, ou das cuecas também. No passado, ninguém usava cueca. De repente, alguém começou a usar cueca e passou. E aí, quando eu falo cueca, mulher em Portugal usa cueca também. Né? É a cueca feminina, por isso que eu estou falando cueca de uma maneira geral. Mas
ninguém antigamente usava cueca, não estou falando ninguém, durante muito tempo ninguém usava cueca, de repente passou a ser um hábito e as pessoas passaram a usar cueca e usar meias e sabem que isso ajuda, por exemplo, a prevenir alguns casos de fungos, bactérias e tal, e que de repente a máscara poderá ser um componente, não quer dizer que vai ser essa mesma máscara que a gente está usando a N95 agora, mas de repente vão fazer máscaras transparentes, né, que nem eu vi outro dia a máscara para deficientes auditivos, né, que é a máscara totalmente, não sei se vocês já viram aí no Brasil, é uma máscara que é igual um saco plástico, né, que se permite a leitura labial, né, e para a gente que trabalha com atleta, e principalmente vocês, né, que trabalham com a leitura das expressões, acho que seria algo fundamental, né, de entender não só a linguagem, a utilização dos lábios, né, mas também identificar as expressões, porque com a máscara, outro dia eu estava escrevendo uma crônica, outro dia não, eu estou ainda escrevendo a crônica, que eu tenho que terminar para um livro que vai sair na Inglaterra no final do mês de julho, mas ainda sigo escrevendo, acho que amanhã eu termino. A crônica se chama A Sociedade de Máscaras, né? A Sociedade Mascarada. Porque com a sociedade mascarada, hoje em dia, a gente não consegue ver mais as expressões faciais, né? Então, muitas vezes, você pode achar que alguém está sorrindo para você, né? Porque está reduzindo os olhos, né? Principalmente eu que vivo aqui no Meio Oriente, onde as pessoas usam abaia, e usam abaia no Brasil é chamado burca, né? E o niqab, né, é aquela proteção onde a pessoa só consegue ver os olhos, né? Então, uma amiga minha que usa niqab, outro dia falou assim, agora está todo mundo igual a mim, ninguém consegue ver a boca do outro, está todo mundo igual. É verdade, está todo mundo igual, ninguém consegue mais ver as expressões faciais. E na sociedade mascarada, né, o indivíduo entender parte das expressões comunicativas se torna muito mais difícil, né? Mas não se torna impossível a partir do momento que a gente consegue deixar mais claras relações através de uma maior descrição verbal do que a gente espera. E aí eu coloquei a foto do meu filho tendo aula de karatê online, né, onde ele dizia que ele não conseguia entender porque a professora dele não interagia tão bem com ele quanto ele estivesse lá na aula, né? Então, essa nova realidade de um distanciamento social que a gente está vivendo, né? As pessoas já estavam vivendo um distanciamento social através da utilização das redes sociais, né? Então, muitas vezes a gente via, vocês sabem disso, famílias sentadas jantando ou almoçando em restaurante, cada um no seu telefone, muitas vezes interagindo entre si, mas através só do telefone, né? Não interagindo verbalmente ou visualmente entre os membros que ali estavam sentados. Então, agora, com o distanciamento social, talvez essas famílias, cada um sente numa mesa diferente, né, com seus telefones, e a distância realmente se torne maior. Mas no distanciamento social, na verdade, a gente vai encontrar um novo desafio, que é a aproximação social, a reaproximação social, que talvez seja feita pelo meio virtual. E aí pode parecer uma loucura, uma confusão danada, um samba do crioulo doido, isso que eu estou falando, mas é uma realidade, né? Através do distanciamento social, a gente está tendo aproximações das partes, né? Vocês podem imaginar que agora eu estou aqui nos Emirados Árabes, são 1h30 da manhã, 6h30 da noite aí no Brasil, mas a gente está integrado no mesmo ambiente, próximos virtualmente, mas afastados socialmente, não só pela distância física, mas também pela pandemia. Então, para o retorno das atividades, em geral, né, que retorno é isso? Todo mundo fala assim, vamos falar sobre pós-Covid. Pós-Covid? Já acabou o Covid? Não, o Covid continua. Então, a gente não pode falar num pós-Covid se a gente não sabe quando vai acabar o Covid. A própria Organização Mundial da Saúde espera que de 3 a 4 anos possa ser um tempo considerado para a finalização da pandemia. Mesmo que se encontre uma vacina, alguns países, nem todos os países no mundo, vão ter as mesmas chances, as mesmas oportunidades de servir os mesmos tipos de assistência aos seus cidadãos. Então, com isso, a gente sabe que tende-se a um longo prazo a se ter uma dificuldade ao que se tinha antes como normalidade. Mas o que se tinha antes era o antes, né? Não é o de agora e não é o do futuro, né? Porque com a pandemia, muitas empresas fecharam, muitas empresas transferiram suas atividades para home office, né? E com isso a sociedade passa por um novo processo
de reeducação e de utilização das suas potencialidades. Então, para a gente não fugir do nosso esporte, da questão do esporte e dos valores, eu falo que o retorno às atividades vai ser muito fácil para alguns esportes esses considerados individuais, né? Do ponto de vista competitivo, né? Eu até fiz um estudo do ponto de vista se os Jogos Olímpicos tiver que acontecer apenas com modalidades individuais, a gente só vai ter 18 esportes acontecendo nos Jogos Olímpicos, né? E não é só com atividades individuais, porque a gente tem atividades individuais como o judô, onde se tem um contato físico constante. Então, não adianta ser individual, que há um risco altíssimo de contaminação, né? Mas algumas outras modalidades dá para se manter um distanciamento social, não como esse que o Usain Bolt propôs, né, quando ele desejou Feliz Páscoa para as pessoas, dizendo: eu já estou fazendo meu distanciamento social. Não sei até que ponto essa foto, essa postagem dele é verídica, mas eu achei interessante compartilhar com vocês. Mas, enfim, a gente sabe que algumas formas de lazer, de atividade física estão voltando pelo mundo, né, e voltando com novos valores, novas ideias, né? Algumas um pouco estranhas e criativas, como a questão de um concerto de rock, todo mundo dentro da sua bola, todo mundo dentro do seu espaço, ou então no parque, ali, cada um no seu quadrado. Mas, beleza, com a volta disso, que valores, que propostas educativas nós temos, né? Ou então com o retorno do futebol em alguns países, onde os assentos estão sendo vendidos, né, para as pessoas podem comprar os seus tickets, e quando compram os tickets, mandam suas fotos que são impressas em tamanho original, né, e são postas nos assentos. E aí, quando eu falo da questão da integração do digital com o real, né, é um pouco disso, né? As pessoas compram o ingresso e assistem o jogo como pelo Zoom, né? Então, podem comemorar ali nessa figura aí do canto inferior direito, as pessoas comemorando o gol, né, e o atleta podendo imediatamente ver a celebração do gol interagindo com o espectador. Mas imaginem que a partir do momento que a gente tiver a projeção de hologramas, né, não vão ser apenas as câmeras, né, vão ser hologramas das pessoas. Então, eu vou poder bater um papo com a Adriana, por exemplo, botando a projeção da Adriana aqui no sofá, aqui, ela vai poder sentar no sofá aqui e bater papo com a gente, vendo a família toda comendo pipoca, né? Porque a ideia da pipoca ainda não acabou, apesar de ser 1h35 da manhã, ela segue em frente, mas terá essa possibilidade, né, da integração por holograma, e isso não é algo que eu estou viajando, já é algo que está sendo pensado pela indústria do entretenimento esportivo. Então, para fechar aqui a nossa fala, principalmente dos novos valores e valores de felicidade, toda essa volta, a volta das atividades, tem sido pensado para trazer um pouco dessa felicidade, dessa alegria que se espera para o consumidor, né? A gente tem que lembrar que o esporte, ele é business, ele é negócio, né? E que não é só o atleta que também tem que estar integrado, que tem que estar se sentindo aceito, mas também a questão do espectador. E aí eu deixo uma fala do Pierre de Coubertin, que ele fala que o futuro da civilização não para sobre o cimento econômico, político, senão depende unicamente da orientação da educação. Então, essa educação que a gente, como profissional, pode trabalhar e pode passar a adotar, de um ponto de vista das nossas intervenções, né? Não só como profissionais de equipes multiprofissionais, mas também como psicólogos, né? Não só com as intervenções tradicionais, mas com as intervenções educativas para que se restem valores e uma integração mais concisa das diferentes formas de alegria ou felicidade. Então, deixo aqui o meu sorriso, meu muito obrigado. Agradeço imensamente a vocês que puderam escutar um pouco das ideias e também entender o que é um pouco desse confinamento aqui nos Emirados Árabes, com a participação da minha família também, nessa bela palestra.
E agradeço a atenção. Queria também escutar um pouco da opinião de vocês aí, e perguntas que a gente possa... Vou abrir aqui. Primeiro, queria agradecer muito, Marta. Eu sempre aprendo muito com você. Fica nítido, né, a propriedade que você tem na sua fala e perpassando a nossa área. Eu sempre soube desse teu interesse, desse teu envolvimento, né, e diante de tantos desafios e de tantas atribuições que você tem aí, como pai, pesquisador, professor, atleta, né, que voltou aí a praticar esporte, que eu sei. Então, de antemão, já agradeço e, na verdade, vou abrir se alguém quiser fazer pergunta, né? Alguns colegas tiveram que sair, mas eu ouvindo a tua fala, me deixou assim como uma curiosidade essa questão do caminho, né? Você falou de uma construção teórica, né? Desse conceito da happiness, né? Da alegria. A gente falou da psicologia positiva que trabalha muito nesse viés mesmo de potencializar aquilo que já é positivo no sujeito. E não é que você vai negar ou não é em detrimento às fragilidades, mas é um foco muito mais na potencialização dessas capacidades e habilidades. E eu fiquei pensando assim, até uma curiosidade minha mesmo na tua fala surgiu. Você tem conhecimento de algum lugar, instituição, país, universidade, em que a operacionalização teórica disso que você trouxe já acontece na prática? Assim, o que você pensa de ideal educacional, né? Disso ser introjetado, como você bem falou, em tenridade, né? Com jovens, para que a gente possa formar esses nossos jovens que estão num cenário tão complicado, né? E você promover sentimentos de bem-estar, de qualidade de vida positivos e de alegria. Você tem conhecimento de algum lugar, alguma prática que já exista, ou de políticas públicas, né? Você tem conhecimento aí mundial, internacional, onde isso já realmente esteja sendo praticado e que já tenha sido coletado esses efeitos, esses impactos positivos? Então, um dos lugares que tem sido feito é aqui nos Emirados Árabes, né, e na Austrália. Eu sei que a Austrália e Nova Zelândia já trabalham com indicadores de happiness, não só para esporte, né, que para o esporte ainda é muito novo, foi o que eu falei, é algo assim realmente muito... literalmente é muito novo, né? Algo que não tem nem questão de 2 anos, né? Mas para outras tendências, para tendências educativas, tendências laborais, né? Isso tem sido utilizado já com mais frequência, pelo menos há 5 ou 6 anos, né? Então, assim, aqui mesmo nos Emirados Árabes existe, como eu falei, o Ministério da Felicidade, né? O Ministério da Alegria, e é um tema que é transversal, né? Porque o Ministério da Alegria ele passa por todas as áreas, né? Porque se o indivíduo ele não se sente feliz, ele não consegue render tão quanto se espera, né? E como é um país que basicamente utiliza-se de mão de obra estrangeira, a gente tem mais é um dos poucos países no mundo onde se tem mais estrangeiros do que nativos, né? Então, o fato das pessoas estarem fora das suas casas, né, fora dos seus países, faz com que exista uma preocupação muito grande para que as pessoas se sintam felizes o tempo todo. A gente sabe que ninguém vai se sentir feliz o tempo todo, e muito pelo contrário, né, principalmente aqui, onde se trabalha muito, né, se trabalha muito mais, se ganha bem, mas se trabalha muito mais do que qualquer outro lugar do mundo. Não, claro, do que qualquer outro lugar do mundo não, porque tem outros lugares que se trabalha mais, mas do que a maioria dos países de primeiro mundo, né? Mas essa preocupação é porque aí vai ter outros implicadores, né? Os implicadores sociais, né? Então, por exemplo, o que é felicidade para um cara? É muito fácil falar do que é felicidade para um cara que ganha 50 mil como salário mínimo, né? E um trabalhador da construção civil que ganha 1.500. É muito fácil. Que ganha 50 mil está feliz, né? Assim, ele pode estar realizado financeiramente e ter outras esferas. Sim, mas o fato é a questão financeira faz com que ele tenha mais conforto, mais acesso, né, a terapias, acesso às coisas da vida do que o cara que ganha 1.000. Muitas vezes o cara que ganha 1.000 está muito mais feliz do que o cara que ganha 50. Eu lembro de e aí é uma experiência que eu tive na favela da Maré, aí, na comunidade da Maré, na Baixa do Sapateiro,
que quando começaram a construir as novas casas do conjunto habitacional, falaram assim, vamos tirar então o pessoal do barraco aqui, vamos botar aqui num prédio aqui. E aí os moradores falaram assim, para quê? Não, o senhor vai se sentir mais feliz aqui, mais confortável. O cara falou, não, eu estou feliz aqui no meu barraco aqui. Meu barraco aqui, eu abro a porta aqui, tem o barraco ali do seu José, ele abre a porta, a gente toma café de tarde aqui junto, ele vai na padaria, traz um pãozinho aqui, a gente toma café junto, né? Então, a outra falou assim, pô, mas para que tu vai ficar aí numa casa aí apertada? Pô, vai para um apartamento maior. Quem falou que eu quero ser feliz? Quem disse que eu vou ser feliz no apartamento? Na minha casa apertada aqui, eu vou para a rua aqui, ponho a cadeira na rua, sento na rua e interajo com a minha comunidade. Então, assim, é o que eu falei, o conceito de... Tá chegando mais gente ainda aí. Houve gente que caiu, calma aí. O conceito de... Chegou a Tânia. O conceito de felicidade, né, de alegria, ele é individual, né? Então, e ele é totalmente tácito, né? Eu não consigo mensurar isso, eu não consigo saber o quanto eu estou feliz, né? Mas eu posso graduar a felicidade e tentar trabalhar com essa graduação de felicidade. Mas, respondendo à tua pergunta, é isso. Assim, Austrália e Nova Zelândia já fazem a aplicação do Happiness. E eu descobri que na UFRJ, semana passada, quando a gente estava falando da possibilidade da palestra, semana passada não, foi essa semana, eu descobri que tem uma linha de pesquisa na COP, eu não sei se é na COP ou na COPIAD, que já estão trabalhando com Happiness. Mas para a área de business, tá? Não para a área de psicologia e esporte. Gente, antes de encerrar, enfim, a Tânia chegou aí, mas queria dar boas-vindas, mas infelizmente a gente está encerrando, esse conteúdo vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar lá no nosso canal do YouTube. Eu queria abrir, ver se alguém quer fazer alguma última pergunta, se tem alguma curiosidade, aproveitando aí o Mataruna. Porque se não fizer pergunta, sou eu que vou... Hugo, entendeu? Porque ele já tá... se não fizerem pergunta, sou eu que quero fazer uma pergunta, né? Gente, pode abrir. Não, a Lívia está gravado para ela voltou. Legal. Vê se alguém quiser, fique à vontade aí para a gente aproveitar esses últimos... Porque a minha pergunta que eu ia fazer é como é que você, diante, né, dessa proposta que eu trouxe hoje, de trabalhar a alegria como um valor, né, e utilizar o psicólogo também como um educador, né, eu queria saber de vocês como é que vocês veem a viabilidade de aplicação disso no dia a dia prático, né, principalmente com o atleta, né, do ponto de vista esportivo. Como é que você, nas suas práticas, né, diante das experiências que vocês têm aí no Brasil, vocês acham que isso é viável, não é viável? Queria escutar isso de vocês. Não quer responder, Isa? Eu posso falar um pouquinho? Claro. Existe já a psicologia positiva, né? Já de uma forma bem estruturada no Brasil, né? A nível do esporte mesmo, ainda muito embrionário, não tem realmente, você tem profissionais que estão indo buscar, né, essa formação, essa estruturação para, então, a aplicação no meio esportivo. Como não é uma prática restrita só ao psicólogo, ela também traz algumas vantagens, né, já que outros profissionais podem ter essa formação. E eu acho que, de uma certa forma, na minha prática, eu vou colocar, é feito muito mais na forma intencional, né? Colocar a prática desse bem-estar, desse olhar positivo, né? Então, tem que ser muito isso, num contexto da instituição começar a se envolver nisso, só realmente intencionalmente. Vamos praticar e hoje você vai buscar isso dentro do seu dia, do que te levou ao bem-estar, ou vai fazer isso de uma maneira dessa forma para você sentir como você vai reagir. Então, mais nesse sentido. Entendi. Obrigado. Alguém mais, gente? Quer dar o relato, o depoimento? Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. O que a gente, pelo menos para mim, o que ficou nítido nesse momento atual até de pandemia,
a psicologia positiva, ela se baseia realmente muito da parte científica, né? Tudo que é pautado dela vem de estudos, de muita ciência por trás, né? E todos os parâmetros, eles nunca haviam sido feitos em cima de uma pandemia, né, vivida. Então, foi um momento de muito recolhimento, né, das grandes cabeças da área, para então buscar conteúdos. Não foi uma coisa assim, agora viramos todos especialistas de pandemia e vamos olhar se... Não, porque não existiam parâmetros. E eu acho que isso também trouxe uma diferenciação, né, para outras ciências que de repente acharam todas as soluções, né, ou não ciências que também achavam todas as soluções. Foi realmente parar, né, um repensar, um se embasar para depois começar uma nova construção, né? Você percebeu isso também aí na Europa, na Ásia? Sim, sim. Eu percebo assim, existe é que você falou assim, né? As grandes cabeças, ao mesmo tempo que querem entender o que está acontecendo, né, também querem coletar dados. Querem fazer ciência, mas muitos querem só coletar dados e publicar e não querem dar um retorno para a sociedade, infelizmente. Né? Que eu acho que essa é uma das maiores preocupações, né? Do retorno que a gente tem que dar enquanto profissional, é claro, para quem a gente está atendendo, mas também um retorno para a sociedade. Eu zelo muito por isso, né? Eu até falo que, por exemplo, a pesquisa que eu fiz no pós-doutorado sobre a questão da utilização dos celulares, se eu não tivesse dado um retorno para a sociedade, se eu não tivesse dado esse retorno para o Comitê Olímpico, eles nunca iriam criar uma intervenção, né, baseada no que era a ciência, né, no que foi uma coleta e análise de dados. Mas esse momento eu vejo justamente como você falou, muita coleta, todo mundo querendo pegar dados, para entender um pouco mais como é que a gente vai reagir e preparar a sociedade para futuras pandemias. Eu não sei qual é a sensação aí no Brasil, né, mas a sensação que a gente tem em alguns países da Europa, não todos, né, Portugal não se tem essa sensação, Espanha não se tem essa sensação, mas Itália, Grécia, né, e alguns outros países, e aqui principalmente no Meio Oriente, a sensação é que a gente tem que a qualquer momento vai ter uma outra pandemia, né, que a gente vai passar por novos lockdowns e que vamos ter novos isolamentos, né? Então, a qualquer momento as pessoas já estão esperando, mas já estão adaptadas de uma certa maneira, entre aspas, a lidar, estão melhor preparadas a lidar com a questão do isolamento, né? Então, assim, uma das pesquisas que eu comecei a fazer não era com o esporte, mas era com a música, né? Justamente para analisar o comportamento das lives de música, né? Quantas lives nós tivemos, né? Eu consegui mapear pelo menos umas 49, não mais do que 49, porque foi a última estatística que eu estava colocando na planilha, mas 49 tipos de lives diferentes estilos e as inovações que tiveram dessas lives, né? A live que começou com simples e depois as mais tecnológicas já virando shows, né? Com diversos tipos de inovações e entradas, e essa pesquisa, na verdade, eu estava fazendo nem do ponto de vista de marketing, né? Para ver como é que as pessoas estavam trabalhando as novas marcas, né? Então você tinha lá desde o cara que fazia empadinha na esquina da casa do cantor, né, que o cara fazia obrigado pelas empadas aí do Zezé e tal, até altas empresas de comercialização, a maior parte delas patrocinada por companhias de bebidas, né? Bebidas e comidas, mas assim, grandes empresas e microempresas ao mesmo tempo disputando um espaço, né? E como é que a sociedade estava lidando com isso. Então, é mais uma dica, né, para se investigar aí no Brasil, como é que a sociedade está lidando com tantas lives, né? Se organizando para participar, para entender essas lives, né? Porque o que a gente tem visto assim hoje em dia é o cara, na hora que está com o tempo livre, ele liga lá, o que aparecer ali naquele momento nas redes sociais dele, opa, esse daqui está aqui. Mas as pessoas não estão conseguindo se organizar para tantas coisas ao mesmo tempo, né? E não só as lives, né?
Mas a educação à distância vai dar um pulo, né, nesse momento muito grande, né? Já deu um pulo. O que a gente tinha de educação à distância até então serviu como base para se construir uma educação à distância do futuro. Mas a educação à distância do futuro vai ser totalmente diferente do que a gente tem no momento. Totalmente diferente. O que o Mata está falando, eu gosto muito de uma fala de uma professora que é psicóloga, até a Jurema, que é da área mais existencial. Ela fala, são novos modos de presença, né? Então, a gente está se reinventando. E aí eu fiquei pensando, isso é uma inquietação minha, e, enfim, posso estar errada, não significa que eu esteja certa, mas talvez seja um momento propício exatamente dessa internalização disso que você está trazendo, porque é uma necessidade hoje da sociedade em geral. Esses momentos que você fala, por exemplo, uma live, é minimamente um momento de alegria que você tem ouvindo uma música, né? Exatamente. As pessoas ouvem as lives juntos, né? Então criam-se grupos para no mesmo tempo estar todo mundo ali conectado. Então, assim, você está no distanciamento social, mas o distanciamento social não significa desconexão emocional. Então, eu acho bonito que... isso. Eu vou até citar, Adriana, que eu vou pegar até um caderno aqui, porque gostei desse... Lacerda 2020. Opa, tá aqui, tá registrado. Tá no vídeo, eu já posso citar. Tá gravado então, o vídeo. É um momento muito propício da gente estar num momento mais sensível, nós seres humanos, nós psicólogos também, né, de uma certa forma, como a Ana falou, é algo novo, né? A gente não tem base anterior, né, de um momento como a gente está vivendo. Então, como os seres humanos, de uma forma geral, não sei se é atleta, estamos num momento assim, de mais sensibilidade, talvez a gente esteja mais aberto a receber esse tipo de recurso, né? A gente materializar isso que você está trazendo do conceito de happiness, né? Que eu acho que é uma necessidade hoje dentro de um cenário caótico, né? Onde você tem muita negatividade, desinformação, é uma pandemia, né? Infodemia, que é a pandemia de informação e muitas vezes de fake news. Então, a gente fica muito afetado por isso, e esses momentos, né, mínimos que sejam de alegria, no esporte ou não, eles vêm preencher uma necessidade que hoje urge, pelo que a gente está vivendo. Então, talvez seja um momento, não vou dizer que a gente vai ver isso de uma forma positiva, mas entender que talvez seja um momento propício para começar minimamente a sensibilizar os atletas disso que você está trazendo. Então, achei assim, é uma coisa que eu não tinha parado para pensar, e na tua fala me fez realmente assim ver como uma prioridade no meu trabalho, entendeu, com os atletas. Então, eu não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa, gente, para a gente poder encerrar, liberar o Mataruna. Mas eu queria, enfim, agradecer mais uma vez. O Mataruna, gente, ele é a personificação disso que ele trouxe. Essa pessoa com esse sorriso largo, que está sempre feliz, alegre. Então, não poderia imaginar ele estudando outra coisa que não fosse isso. Então, eu queria agradecer muito, Mata. Assim, muito bom te ver, te ouvir, você compartilhar o conhecimento com a gente. A Soperge, eu, em nome da Soperge, agradecemos aí a tua... Eudinho! Tudo bom? Fala, papai vai fazer minha pipoca, não quero dormir, não. Tá? E te agradecer. Deixa eu só, vou pedir para você tirar aqui teu compartilhamento, só para a gente... Tá bom, desculpa aqui. Deixa eu fazer uma foto, né? Isso, claro, vamos registrar esse momento. Não sei se Tânia está com a câmera aí, Tânia. Se tiver e puder abrir para a gente tirar uma foto. Sei que uma galera teve que sair. Ah, cadê ela aí? Estou vendo tua parede. Tânia tá aí? Pois é, tô. Vamos lá para Eu cheguei atrasada, desculpa. Não, sem problema. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Ótimo. Gente, obrigada para vocês que acompanharam aí quase 2 horas de uma fala super bacana, né? Acho que foi muito conhecimento. É um cara que tem muita coisa para agregar aí na nossa prática. E, mais uma vez, agradecer o Mataruna por disponibilizar o tempo dele e ensinar muita coisa para a gente. Acho que imensa gratidão, acho que essa é a palavra que define. Tá bom? Espero rever você numa outra oportunidade, em outras lives e aulas. Por enquanto só live, né? Por favor, né? Utilizar, né, esse distanciamento a nosso favor. É verdade. Obrigado aí a todos que estiveram aí conosco, aí, Tânia. Obrigado por ter chegado, né? É importante a gente falar. Como falei, né? Me sinto privilegiado por ter
a presença de vocês aqui e espero que a gente, enquanto profissional, né, da área de saúde que somos, consigamos passar tranquilamente por esse período, apesar de ser um momento difícil, né, tentar buscar alguma coisa de positivo e positividade, lições positivas, né, para que a gente possa lidar com os nossos pacientes, alunos, atletas, né, e realmente no Brasil, né, e aí eu deixei isso para falar no finalzinho mesmo, porque me preocupa muito o nosso país, né, o momento que a gente está vivendo agora, né. Eu, particularmente, tenho uma preocupação grande em saber como a gente vai reverter esse processo, né? Reverter o processo da pandemia é um processo constante. A gente sabe que o impacto, né, econômico de uma pandemia ainda vai afetar durante 5 anos, pelo menos o nosso país, e não só a economia, né, mas a saúde, e principalmente a saúde mental das pessoas, vai ser um dos temas em que vocês vão poder trabalhar bastante, vão ter muito trabalho pela frente, né? Então se preparem. Já estão tendo, já estão tendo, né? E assim, uma necessidade muito grande que eu vejo hoje, né, de se ter. Eu sei que psicologia é algo muito complexo, né, muito complicado de se ensinar, de se trabalhar. Mas, por exemplo, eu sinto muita falta hoje de ter um curso de psicologia, um curso de graduação de psicologia online, né? E foi como eu falei, né, diante das novas demandas da sociedade, não tem mais como dizer que online as pessoas não aprendem, né? As pessoas aprendem, né? É claro que muitas coisas a gente precisa do físico, a gente precisa da intervenção no atendimento, mas assim como vocês atendem também online seus pacientes, eu acredito que vai ser um processo natural da sociedade e em um momento ou outro se ter a criação de um curso de psicologia online, né, do ponto de vista com toda a qualidade, todos os critérios e prerrogativas que um curso presencial tem. Eu não sei como adaptar isso, são vocês que são os profissionais da área, e aí eu deixo o problema para vocês, mas pensarem, né, nessa possibilidade, né, porque é algo que faz falta. Eu mesmo gostaria de cursar, de ser um aluno da psicologia, aí, mas não consigo. Fazer. Presencialmente agora não dá para sair de casa, então fazer o quê? Mas fica aí a dica. Um abraço a todos, um abraço com muita felicidade, apesar do momento. Beijo para vocês aí, tudo de bom. Obrigado, um beijão, tudo de bom para vocês. Obrigada, boa noite, até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.